Olá, sejam muito bem-vindos. Vamos então começar mais uma aula aqui do curso Desvendar a Menopausa para Mulheres 35 mais, que é um curso que eu tenho vindo a gravar e a disponibilizar de forma gratuita no meu canal do YouTube. Portanto, há uma playlist aqui, né, que tem este nome, Desvendar a Menopausa para Mulheres 35 mais, e quando chegar ao fim, talvez possa estar a chegar aqui ao vídeo depois de todas as aulas já estarem completas ou não, mas quando todas estiverem completas, e estamos quase lá, serão 6 aulas gravadas, mais uma introdutória, portanto terá ali um total de 7 vídeos, e que, portanto, tem como principal finalidade informar, educar, ajudar as mulheres a entenderem melhor a menopausa, as suas fases, os sintomas que elas ou já estão a viver ou poderão vir a viver mais à frente, né, nas suas vidas, e desta forma não serem apanhadas desprevenidas, tal como eu fui quando eu tive a minha menopausa aos 37 anos, que no meu caso foi precoce, falei sobre isso também ali no vídeo introdutório aqui desta playlist, aqui deste curso gratuito, e o convite a tu precisamente ires lá atrás, caso não tenhas feito, poderes assistir a cada uma das aulas, portanto, como nós vemos aqui, para além da aula onde eu explico, para além daquele vídeo inicial onde eu expliquei as minhas motivações para gravar este vídeo e chegar a mais mulheres que poderão assim também prevenir-se, cuidar melhor do seu bem-estar, da sua saúde e não sofrer tanto com os sintomas e as consequências da transição que existe, portanto, entre o período fértil e o não fértil. E como eu já expliquei na primeira aula, entender a menopausa, as fases, as hormonas e os sintomas, a menopausa não acontece de um dia para o outro, nós podemos começar a ter sintomas vários anos antes, né? Então é importante nós conhecermos aqui as suas fases, sintomas possíveis que vão muito além dos calores, que é o mais conhecido, mas é muito mais do que isso, dentro de todos os sintomas possíveis que nós podemos sentir. E depois tem as consequências. Então, o entendimento, a compreensão de todo o processo em si, dá-nos muito mais capacidade para nós realmente vivermos todas estas fases de uma forma mais suave, com mais confiança, com menos problemas de saúde, com, portanto, mais qualidade de vida, como eu digo sempre. E de forma totalmente natural, tal como eu tenho vindo também a mostrar nas aulas seguintes. Aula 2, como aliviar os sintomas com a alimentação, o estilo de vida. Eu ensino muito estratégias que já podes começar a colocar na prática. Aula 3, portanto, como utilizar as ervas medicinais, né? Como ir à natureza e de forma a que isso nos ajude na regulação hormonal, no alívio de sintomas, portanto, através das suas infusões de várias dessas ervas e também de óleos essenciais, que tem sido uma descoberta maravilhosa na minha vida, no meu dia a dia. Então, isso é também uma parte da fitoterapia, de forma natural, volto a sublinhar. Na quarta aula falei sobre suplementos essenciais e fito-hormonais, porque nós precisamos estar nutridas. Esta é uma fase em que mais do que nunca nós não podemos ter ou não deveríamos ter deficiências nutricionais, como vitamina D, magnésio, vitamina B12 e outros. Então, nós precisamos ajustar, né, saber qual a suplementação que nos pode ajudar e ajustar isso a cada pessoa, sim, de acordo com sintomas, de acordo com o seu estado de saúde, que isso vai ter sempre uma importância muito grande. E depois existem os suplementos fito-hormonais, que é uma outra parte da fitoterapia, né? Portanto, aquelas ervas medicinais que nós vamos buscar à natureza também podem estar dentro de uma cápsula e para nós podermos utilizar de uma forma mais consistente, mais regular e garantirmos ali que temos uma dosagem adequada também para nós. E esta aula trago aqui um tema que é talvez dos pontos mais
dos sintomas também mais, não quero dizer conhecidos, mas mais desafiantes para muitas mulheres nesta fase, que é a questão do peso. Muitas mulheres aumentam de peso nesta fase, e já desde a perimenopausa, porque na verdade começa o inchar, o ganhar aquela gordura abdominal, não é? Ganhar mais volume na zona abdominal e mesmo ganhar mais quilos na balança, por norma não acontece só depois de já estarmos na menopausa, vem de trás, né? Vem desde a perimenopausa, acompanha as alterações hormonais que estão lá a par da inflamação, tantas vezes existente, e também dos déficits nutricionais. E por isso eu vou falar um pouco sobre esses pontos todos nesta aula que se chama Como Emagrecer e Manter o Peso na Perimenopausa e no Pós-Menopausa. Então fica comigo se tu queres emagrecer ou não engordar, não ganhar aquela barriguinha, a chamada barriga da menopausa, como já vamos ver no slide seguinte. Então fica aqui porque vai mesmo fazer a diferença, ou pode mesmo fazer a diferença para ti também. E depois, na próxima aula, que vai finalizar esta playlist, o que não significa, atenção, que eu vá deixar de trazer aulas gratuitas aqui no meu canal do YouTube, pelo contrário, pretendo continuar a trazer. Pode não ser no imediato, mas elas vão continuar a ser gravadas e vou continuar a produzir este conteúdo, mas aqui, estas 6 aulas, eu tenho vindo a compactar imenso conteúdo, imensa informação com diversas estratégias que podem desde já ajudar-te. Deixo só aqui uma salvaguarda muito, muito importante também, que é, mesmo com toda esta informação, aplicares a ti sozinha, sem uma orientação, sem alguém que faça uma leitura adequada dos teus sintomas, de acordo com o teu estado de saúde, exames eventualmente que já possas ter ou que possas vir a fazer exames médicos, análises clínicas, sem alguém que te olhe para tudo, faça uma análise e te dê uma orientação com um plano completo, né? Sem isso pode ser que existam algumas coisas que tu vais fazer que não sejam tão corretas ou tão adequadas a ti, ou podes te sentir um pouco mais perdida. Então, antes de avançarmos, eu também tenho que apresentar aqui essa parte do meu trabalho, né? Portanto, e era aí também que eu queria contextualizar, sem me perder muito neste ponto, com as várias formações que eu fiz nos últimos tempos, complementam a minha própria experiência em menopausa, não é? A busca que eu tenho feito para aplicar a mim própria, em primeiro lugar, tudo isso, e que tenho vindo a ter resultados muito, muito positivos, portanto, sem reposições hormonais sintéticas, só através de estratégias naturais e muito fáceis, muito acessíveis para todas nós. Então, eu posso ajudar-te também com um plano completo que integra alimentação, estratégias alimentares, a suplementação adequada a ti e os suplementos de fitoterapia complementares adequados a ti, lá das ervinhas medicinais da natureza, como eu falei. E com acompanhamento continuado ali lado a lado. Então, podes aproveitar muitas destas estratégias para aplicares a ti própria, com certeza que sim. No entanto, pode ser insuficiente e até em determinadas situações um pouco até arriscado se não existir uma orientação de alguém que faça primeiramente uma análise mais profissional, mais integrativa e te dê algo específico e adequado a ti, tá? Só fazer então essa salvaguarda que eu considero muitíssimo importante. Então, vamos avançar aqui, já vimos o tema desta aula e eu já falei da barriga da menopausa, costuma ser então aqui, vou colocar em maior para que consigas ler aqui o slide, costuma ser efetivamente um dos maiores desafios, ou muito comum pelo menos, porque vem acompanhada daqueles quilinhos que também mais facilmente se ganham nestas fases da perimenopausa e nos primeiros anos assim que se atinge a menopausa, assim que finda a menstruação, não é?
E esses quilinhos a mais, portanto, eles vão localizar-se maioritariamente ali na zona abdominal, não só, não é? Existe um ganho de peso generalizado, mas efetivamente a região abdominal, devido à queda dos estrogénios, e eu já expliquei o papel dos estrogénios também, que é a hormona sexual feminina, que era anteriormente mais produzida pelos ovários, não significa que nós não possamos continuar a produzir esta hormona no nosso corpo, porque sim, é possível com a estimulação certa, desde a alimentação aos produtos que nós complementamos aqui, mas essas oscilações todas e essa queda dos estrogénios, enquanto nós não colocarmos novamente tudo no lugar, faz o quê? Faz com que a distribuição da gordura mude, porque ele tinha esse papel. Ele tinha, para além de muitas outras funções, o estrogênio tem também a função de distribuir a gordura mais uniformemente, e então por isso nós passamos a sentir um pouco o efeito da falta deles desta forma, tá? Claro que isto vem diretamente ligado ao aumento da inflamação no corpo, sempre que, devido ao nosso estilo de vida, alimentação, stress, entre outros fatores, nós temos indicadores, portanto, nós temos ali uma inflamação aumentada, ou seja a que nível for, toda a inflamação é prejudicial, mas chegando ali entre os 40, ou mesmo entre os 35 e os 50 anos, existe quase sempre, ou quase de certeza, eu arriscaria a dizer, inflamação em todas as pessoas, a algum nível. E essa inflamação também, portanto, vai provocando uma maior lentificação do metabolismo, não é? E dessa distribuição da gordura. Depois, também os estrogénios, já falei em aulas anteriores, eles também têm uma função de manter a massa muscular na mulher, não é? Até porque isso é tudo muito importante para uma possível gravidez, porque essas hormonas sexuais existem para preparar o corpo da mulher para uma possível gravidez, então elas exercem ali muitas funções, elas exercem muitas funções até cair, não é? Com o fim da idade reprodutiva, da fase reprodutiva, não existe uma idade específica, não é? Muito variável. E então ela mantém a massa muscular também. E por isso nós perdemos massa muscular quando atravessamos estas fases. Claro que existe forma de voltarmos a fortalecer a massa muscular, de aumentar a massa muscular, e mais do que nunca precisamos de recorrer a elas, não é? Também a redução da taxa metabólica, já falei, da diminuição do metabolismo, aumenta o risco da diabetes tipo 2, porquê? Devido também aqui a mais facilidade de sofrer com picos de glicémia e, por consequência, de insulina, portanto precisamos trabalhar muito na nossa alimentação, mudanças alimentares, e aumenta o risco cardiovascular. Portanto, esta barriga da menopausa, esta gordura mais visceral, porque é disso que se trata, não só é afetada também pela inflamação, diminuição da massa muscular, redução da taxa metabólica, como ela própria se torna também um fator de risco para aumentar mais a inflamação, para diminuir mais a massa muscular, o metabolismo, para aumentar como fator de risco de diabetes tipo 2 e de doenças cardiovasculares, né? Ok? Avançando aqui. Então, por onde é que nós devemos começar? Vamos ver aqui alguns pontos importantes para nós podermos então mudar este cenário, digamos. O primeiro deles é a compreensão do metabolismo alterado. Já falei, não é? Voltei aqui a frisar. Menos estrogênio altera a distribuição da gordura, é algo de certa forma natural, que existe essa tendência, efetivamente. Temos que compreender e aceitar que existe essa tendência, o que não significa que não vamos fazer nada em relação a isso, certo? E temos a sarcopenia, que é o que eu já falei, a perda de massa muscular, que, por consequência, torna o metabolismo mais lento. Porque, na verdade, quando nós temos mais massa muscular,
o nosso corpo utiliza mais energia, então gasta mais, né? É por isso que nós precisamos, que é uma fase, e se vocês acompanharem várias pessoas do exercício físico, né, da atividade desportiva, eles vão precisamente recomendar muito mais a musculação nesta fase do que outras atividades. Atividades aeróbicas são importantes, são até para o stress, para a ansiedade, movimentar o corpo das mais variadas formas é sempre importante, mas qual é a atividade ou o tipo de exercício mais recomendável nesta fase? É a musculação, porque a tendência para perder massa muscular é maior, então se nós utilizarmos a musculação, né, recorrermos a ela nos exercícios, nós vamos dessa forma contrariar um pouco essa tendência, certo? Juntamente com as outras mudanças aqui do nosso estilo de vida. Então, a alimentação anti-inflamatória e com menor carga glicémica é também aqui um dos aspectos, um dos pontos muito importantes para contrariar toda esta tendência. Então, mais do que nunca, nós precisamos de incluir mais alimentos anti-inflamatórios, como eu falava, há maior risco de inflamação, certo? Então, nós precisamos contrariar isso com uma alimentação mais anti-inflamatória, portanto, vamos reeducar a nossa alimentação de modo diferente de grande parte dos nossos hábitos e também usar aqui uma menor, ou fazer por ter uma menor carga glicémica. O que é isto? É menos açúcar. E menos açúcar através da alimentação não significa só não comer açúcar. E vocês podem voltar à aula onde eu falo de alimentação, a aula 2, que eu dei muitas orientações sobre este ponto. Não é só não comer açúcar, é diminuir, para além de reduzir os alimentos industrializados, que é as principais fontes de açúcar, tudo isso se metaboliza em açúcar no nosso corpo, mesmo quando fazemos uma alimentação mais natural. Se nós comemos, por exemplo, excesso de tubérculos, de grãos, de mesmo os cereais mais amigos, como a aveia, a própria fruta, se for em excesso, não é? Nós podemos ter ali uma carga glicémica que está acima do nosso gasto energético, mesmo recorrendo a alimentos naturais, e isso obviamente não vai ajudar a perder esta barriga da menopausa e a perder peso de modo geral, tá? Então temos que diminuir essa carga glicémica também. Estou a andar para trás, peço desculpa. Então, depois, terceiro ponto, precisamos garantir também que o nosso intestino está saudável e regulado. Eu tenho aqui entre parênteses segundo cérebro, efetivamente está mais do que provado, fala-se muito nisto. O nosso cérebro o nosso intestino, desculpem, tem mais terminações, tem imensas terminações de contacto, de ligação com o nosso cérebro principal. Portanto, tudo acontece, existe aqui uma comunicação constante, tudo acontece por ligação com o intestino, que quando nós, se analisarmos, estudarmos e ouvirmos o nosso próprio corpo, se nos escutarmos, nós sabemos que quando não estamos bem a nível do funcionamento intestinal, nós estamos mais irritadas, mais ansiosas, menos dispostas a tudo e mais alguma coisa, tirar energia, basta tirar a disposição, não é? Eu acho que é mesmo esta palavra-chave, disposição, para alterar todo o nosso bem-estar a vários níveis. E a prova disso é quando se sofre aqui com o intestino preso, que é uma das coisas, um dos sintomas que também acontece muito com a transição menopáusica, muito afetado pela queda dos estrogénios, porque os estrogénios têm o papel de, eu diria, de lubrificar, não é? Eles hidratam as mucosas do nosso corpo, tanto que a mulher sofre muitas mulheres sofrem com secura vaginal, ressecamento vaginal, e essa secura, esse ressecamento acontece também no intestino, que tem também aqui muitas mucosas, não é?
ele precisa de ser lubrificado. Então, como ele perde em parte essa ação direta dos estrogénios nessa lubrificação, acontece que muitas mulheres começam a sentir mais inchaço, maior prisão de ventre, não só aquelas que já tinham prisão de ventre, como aquelas que até nem tinham. Podem acontecer aqui algumas alterações intestinais devido a isso. Então, nós precisamos mais do que nunca equilibrar a flora intestinal. Portanto, o ponto anterior da alimentação anti-inflamatória vai ser importante para manter o intestino saudável. Incluir mais prebióticos, mais probióticos também. Alimentos, o que é que são prebióticos? Fibras, alimentos que vêm ajudar o nosso intestino a ter mais bactérias do bem, né, que alimentam essas bactérias do bem, e probióticos podem vir de alimentos ou também pode ser através de suplementação, são bactérias que nós não são bactérias, sim, são bactérias do bem, neste caso, que nós ingerimos. O nosso intestino é povoado por trilhões de micro-organismos, vamos lhe chamar micro-organismos, bactérias parece uma coisa feia, não é? Povoados por trilhões de micro-organismos, e nós temos micro-organismos do bem e do mal, não é? E quando a flora está desequilibrada, significa que os do mal estão a aumentar, então nós precisamos, através da alimentação, manter esse equilíbrio e que também consumir alimentos que produzem serotonina, que é o neurotransmissor, a hormona do bem-estar, como se costuma dizer, a hormona da felicidade. E na aula da alimentação, na aula 2, eu já falei de dei vários exemplos de alimentos que produzem essa serotonina, porque são ricos em triptofano, como a banana, as sementes de abóbora, a própria aveia, o cacau. Nessa aula vocês têm muito mais informação sobre isso, porque senão eu vou ficar aqui muito tempo a explicar novamente estes pontos. E já falei então da atividade física consciente, treinos de força, musculação, exercícios regulares. Também aqui a gestão do stress e qualidade do sono, não é? Como? Como é que nós, uma pessoa estressada, uma pessoa que não tem tempo para descansar bem, como é que ela pode mudar essa realidade? Começando com exercícios de respiração profunda ali alguns minutos no seu dia, introduzindo uma meditação de 5 minutos, introduzindo uma atividade física para também ajudar a mente a funcionar melhor, a dança, a caminhada, não é? Para além dos treinos de musculação que já falamos, e obviamente mudar ali o que for possível nas suas rotinas do sono. Já falei sobre estes pontos também na aula 2. Ouvir o corpo e criar mudanças de longo prazo, ou seja, aqui é mesmo, considerando todos os anteriores, é nós reconhecermos ou valorizarmos os nossos sintomas. É não vivermos só o queixuma, muitas vezes nós entregamos-nos ao que estamos a sentir e queixamos-nos muito, falamos com pessoas e dizemos, ou vamos ao médico e só nos queixamos, ou queixamos-nos para nós próprias, mas não paramos para perceber, ok, mas de onde é que isto vem? Deixa-me escutar mais o meu corpo, deixa-me entender melhor como é que eu estou a gerar este sintoma, porque na verdade tudo tem uma explicação, tudo tem uma origem. O que nós sentimos, os resultados, a forma como nós estamos, o nosso bem-estar, a nossa saúde, o peso, é sempre resultado, ou não digo sempre, mas é maioritariamente resultado das escolhas, dos comportamentos que nós estamos a ter, a nível da alimentação e de todas as outras rotinas do nosso dia a dia. Então precisamos escutar mais e valorizar mais, portanto, os sintomas e começarmos então a criar essas mudanças para o próprio bem. Bom, emoções. Vamos falar aqui de uma questão, então, também muitíssimo importante, e a menopausa, nós sabemos que traz, pela confusão dos sintomas, pelas mudanças físicas que estamos a sentir,
por não sermos, não só nós não sabermos o que estamos a viver muitas vezes, mas também não sermos compreendidas pelo lado de fora, por N questões aqui, e juntamente com o stress que as pessoas vivem no dia a dia, aquela correria louca, casa, trabalho, trabalho, casa, né, da roda dos ratos, as contas para pagar, N coisas, hum, surge aqui algo que tende a intensificar-se mais nesta fase da vida da mulher, que é a fome emocional. O que é a fome emocional? A fome emocional é quando nós queremos resolver os nossos problemas, a nossa, as várias emoções que estamos a ter, tristeza, cansaço, irritabilidade, raiva, né? Chegar a casa chateada com o trabalho, com o patrão, querer resolver isso com a comida. Comer para aquilo passar, de certa forma, não é? Então, como se eu fosse atrás de uma recompensa na comida, a comida vai-me consolar, não é? Mas nós fazemos, quando existe essa fome emocional, ela já está no automático, nós precisamos identificá-la e desconstruí-la, não podemos deixar-nos levar por esse piloto automático como se agíssemos sem pensar. Não existe fazer o que quer que seja, não existe comportamento físico sem que tenha por detrás um pensamento. Mas nós precisamos de stop, né? Precisamos parar para, que é aquele ponto de trás, para nos ouvir, para nos escutar. De onde é que aquilo vem? Então, pensamentos, emoções e escolhas alimentares, qual a relação? É precisamente isto, os estados emocionais direcionam as nossas escolhas. Eu já falei de vários, stress, ansiedade, medo, raiva, tristeza, alegria, busca de recompensa, a baixa autoestima, a baixa autoconfiança, que é eu não gosto daquilo que vejo, está tudo mal, não me sinto bem nas roupas que eu visto, não gosto de me ver no espelho, tenho pouca confiança, então olha, vou comer, porque é como se comer ainda é aquela a única satisfação, a coisa boa que eu posso ter no meu dia, não é? Aquela busca de recompensa para anular quase que, como que anular aquilo que nós estamos a sentir. Então, prestar muita atenção, não é? Quando nós sabemos que estamos a ter uma conduta alimentar que não está favorável a um peso que eu quero ter, a uma relação, uma melhor relação com o meu corpo, se não me está a levar para um resultado que me agrada, eu tenho que entender se os meus estados emocionais também podem estar relacionados com o comer de forma desajustada. Então, é preciso identificarmos este ciclo, pensamento, emoção, comportamento. Qual é que foi, de onde é que vem aquela emoção, não é? Como é que a minha mente está a pensar para eu me sentir triste, para eu sentir revolta, para eu sentir raiva, medo, etc. E de que forma é que isso direciona o meu comportamento. Então precisamos treinar mais a atenção plena, né, o ouvir, o escutar os nossos pensamentos, os sintomas do meu corpo, tudo. Substituir pensamentos, claro que nós teríamos que fazer uma outra aula só para isto, que não vai dar para eu desenvolver aqui, mas vocês já ficam com uma noção e podem pedir-me ajuda nesse sentido também. Substituir pensamentos, que é, ok, este pensamento não me está a ajudar. De que forma é que este pensamento pode estar a ser ou destrutivo ou construtivo, não é? Para onde é que este pensamento me está a levar? Então, se este pensamento não me está a ajudar, eu tenho que o substituir. De que forma e por que pensamento é que eu posso substituir? Identificar os gatilhos emocionais, não é? O que é que me está a fazer comer mais, comer doces, comer de forma desajustada? E por outro lado, e aqui entramos uma parte um pouquinho mais fácil de trabalhar na prática, que é pela própria alimentação e produtos complementares, embora nunca devemos deixar de trabalhar a parte mental, com estratégias mentais, mas o facto é que a própria alimentação vai desregular, vai descontrolar as nossas emoções.
muita da ansiedade, ou a própria depressão, está muito relacionada também com as más escolhas alimentares e com o desequilíbrio da flora intestinal, né? Então, quando nós consumimos alimentos que nos ajudam a regular as emoções, a regular as hormonas, a ter um intestino mais saudável, nós também vamos regular as nossas, vamos diminuir essa fome emocional. E lá está, voltamos aqui a falar daqueles que ajudam o corpo a produzir serotonina, que são alimentos ricos em triptofano, já dei exemplos lá atrás e já referi que vocês podem ver mais sobre isso na minha aula 2, e vários suplementos que podem ajudar também. Eu penso que tenho isso aqui nesta aula, já deixei os dispositivos disponíveis, prontos há algum tempo, antes da gravação, mas penso que está tudo aqui. Já lá vamos. Então, só molhar aqui a boca de vez em quando, molhar o bico, como se costuma dizer. Para entendermos melhor, a serotonina, e eu já falei, não é? É um neurotransmissor produzido principalmente no cérebro e nos intestinos, mas olhem só, a maior parte, cerca de 90%, é sintetizado no trato gastrointestinal. Portanto, a maior parte da serotonina vem lá do intestino. Então, se o nosso intestino não está saudável, nós não vamos ter bons níveis de serotonina, que é aquilo que regula as nossas emoções, que é um dos neurotransmissores, por isso é que eles chamam a hormona da felicidade, que vai regular as nossas emoções. Então, se nós queremos diminuir a ansiedade e outros estados negativos, nós precisamos aumentar a serotonina, tá? E começa por ter um intestino saudável com os alimentos certos. Então, intestino saudável e feliz significa bons níveis de serotonina, o que significa corpo e mente equilibrados e maior facilidade em manter e perder peso. Porque lá está, desta forma também a fome emocional diminui ou acaba, certo? Combatemos a fome emocional se a serotonina está a ser produzida adequadamente. Vamos ver aqui também um resumo das funções importantes aqui da serotonina no corpo e na mente. Então, a regulação do humor, já falei que ela é a hormona da felicidade, gera bem-estar, relaxamento, felicidade. E baixa serotonina, então, significa que nós temos mais tendência a gerar distúrbios como depressão e ansiedade, tal como eu também já falei. Ela também vem controlar o apetite. Ou seja, ela tem a ação de regular o apetite e controlar os desejos alimentares e dar uma maior sensação de saciedade. Significa que tudo isto fica afetado com uma baixa serotonina, certo? Descontrolamos esses sensores naturais do nosso corpo. E ela também regula o ciclo do sono. Ela controla o ritmo circadiano, que é um relógio biológico do nosso corpo, e é precursora da melatonina, que é a hormona do sono, melhorando o sono. Ainda não acabou, claro. Portanto, vejam só como nós precisamos desta serotonina e só por aí já vamos melhorar uma série de quadros aqui do nosso bem-estar, do funcionamento do nosso corpo. Função cognitiva. Portanto, ela também melhora o funcionamento cognitivo, memória, concentração, aprendizagem, portanto, equilibra a função cerebral, regula a temperatura do corpo, sabem aquela questão dos calores, dos desajustes da temperatura do nosso corpo na menopausa, então a serotonina também ajuda a regular a temperatura corporal. Saúde gastrointestinal, cá está, regula os movimentos do intestino e a digestão, portanto, aqueles movimentos peristálticos e a melhoria da digestão, e inclusivamente a função sexual, porque se ela aumenta todos estes pontos, desde a nível cerebral, de como é que nós vimos aqui atrás, regula o humor, diminuindo assim a ansiedade, né, melhorando o nosso sono, é lógico que também vai haver muito mais predisposição
para a atividade sexual. Portanto, vai influenciar assim o desejo e a função sexual, tá? Faz sentido agora como é tão importante nós melhorarmos a alimentação e introduzirmos alimentos que nos ajudem verdadeiramente, ok? Então, olhem aqui este terceiro ponto. A serotonina deriva do triptofano, não é? Porque eu já disse que precisamos de alimentos ricos em triptofano, que é então um aminoácido encontrado em alguns alimentos. Aliás, aqui se calhar é que eu não sei se eu tinha colocado lá na aula 2, falo muito sobre a alimentação anti-inflamatória e falei sobre os alimentos ricos em fitoestrogénios. Aqui é que eu vos trago então os vários alimentos que têm os principais, há mais para além destes, mas aqueles que podem fazer facilmente parte da vossa rotina diária, da vossa alimentação diária, como então a sardinha, um peixe riquíssimo em ômega 3 e outros peixes da mesma família, o frango, o grão de bico, os flocos de aveia, os espinafres, a banana, as sementes de abóbora, o cacau e os ovos. E olhem só a quantidade de preparações de uma panqueca, um pão, um brownie inclusivamente, aqui farinha com sementes, usar ali os ovos, o frango, a quantidade, uns snacks com o grão de bico, a quantidade de ideias que é possível colocar em prática só com estes alimentos. Então, se calhar é algo que é muito mais fácil e muito mais acessível do que aquilo que parece para todas nós, tá? Então, já vimos ali, vou colocar aqui um pouquinho mais de lado, assim. Já vimos ali na questão da alimentação como melhorar essa serotonina, mas vários suplementos também nos podem ajudar. Numa fase inicial, por exemplo, em que nós estamos a fazer estas mudanças, os suplementos podem fazer ainda mais sentido até nós começarmos a sentir não é, o resultado e também sentirmos maior disposição para implementarmos as mudanças alimentares ou continuarmos a implementar as mudanças alimentares. Embora vários suplementos deverão sempre estar lá, pelo menos de X em X tempo, irmos vendo, consoante os sintomas, consoante aquilo que as análises mostram, e não são análises gerais. As análises têm que ser pedidas de forma específica para vermos, por exemplo, como é que estão os níveis de vitamina D, como é que está o nosso magnésio, entre outros, e poder ir ali acompanhando, fazendo, que lá está alguém que possa orientar, vai fazer essa análise, para vermos quando é que faz realmente sentido complementar com os suplementos ou não, tá? E não fazer as coisas à toa. Então, suplementos que podem ajudar: 5-HTP, GABA, ashwagandha, vitamina B6, vitamina D3, magnésio, probióticos, os probióticos principalmente porque eles vão equilibrar a flora intestinal. Cá está, que é precisamente o que eu tenho aqui, e peço desculpa, não posso explicar cada um deles em particular, porque efetivamente a aula começa a ficar aqui bastante extensa e vocês fartam-se de me ouvir. Mas nós vamos continuar a trazer mais aulas, por isso continuem aqui comigo, subscrevam o canal, convidem outras pessoas a seguir também. Já sabem que eu tenho também o meu grupo, a minha comunidade lá no WhatsApp, a comunidade M35+, onde eu vou partilhando os links das aulas para vocês de semana a semana não se esquecerem e virem assistir, e de vez em quando deixo outros conteúdos mais relevantes. Por exemplo, já partilhei lá e vou partilhando de X em X tempo um guia com algumas receitas que utiliza aqueles alimentos que nós vimos lá atrás, entre outros, com algumas receitas que vocês já podem ir colocando na prática. Então, esse e-book só partilho lá. Quem está na minha comunidade do WhatsApp, vocês têm aqui embaixo na descrição como entrar nesse grupo do WhatsApp. Não têm acesso aos outros contactos, recebem apenas as minhas comunicações, portanto não são incomodados por mais ninguém, é totalmente seguro. Então vale a pena para quem quer aqui aprender um pouquinho mais. Vamos lá. Continuando aqui. Os probióticos são então umas cápsulazinhas com estirpes de bactérias, né? E também podemos suplementar
de outras formas mais caseiras, digamos, através de kefir de água ou de leite, mas o leite já vai ter ali o laticínio, né? Vai ter ali a caseína, o kombucha, o chucrute e prebióticos, por isso é que eu há pouco também não dei tantos exemplos, porque eu tinha aqui essa informação. Os prebióticos vêm alimentar as bactérias, os micro-organismos do bem que nós temos já no nosso intestino, eles precisam de alimento também, né? Então, quais é que são esses alimentos? O alho, a cebola, alho francês, espargos, banana, batata doce, aveia, maçãs, linhaça, leguminosas, como o grão de bico, portanto, tudo o que é aqui também rico em fibras boas. Ok? Então, mais uma vez, resumindo, intestino saudável e feliz significa bons níveis de serotonina, corpo e mente equilibrados e maior facilidade em perder e manter o peso. Então, revisão daquilo que nós precisamos de fazer e melhorar para não ter a barriguinha da menopausa, acabar com ela e muito menos aumentar de peso, não é? Perder peso e garantir um peso saudável nestas fases da nossa vida. Primeiro, praticar uma alimentação anti-inflamatória e com menor carga glicémica, né? Que garanta menos picos de açúcar, logo menos picos de insulina. Segundo, manter um intestino saudável e regulado, garantir que a flora intestinal tem ali prebióticos e probióticos e boa produção de serotonina, com os alimentos que também nos vão ajudar, não é? E assim, maior equilíbrio emocional, boa absorção de nutrientes, portanto, só um intestino equilibrado permite também que nós possamos absorver os nutrientes que ingerimos adequadamente, senão eles vão sair sem serem absorvidos de forma adequada. E aquilo que precisa mesmo sair do nosso corpo são as toxinas. E só um intestino saudável é que também poderá fazer uma eliminação adequada dessas toxinas. Depois, a atividade física consciente, a gestão do stress e qualidade do sono e mais mindfulness, mais atenção plena a ouvir o corpo e criar mudanças de longo prazo. Longo prazo porquê? Porque as mudanças de curto prazo também têm resultados de curto prazo e nós queremos resultados de longo prazo, né? Então vamos ver aqui alguns exemplos de suplementos que eu vos trago que podem ajudar e alguns poderão estar incluídos nos planos que eu passo às minhas clientes, mas isto são aqui na questão do emagrecimento, tá? Porque quem me procura para controlar os sintomas sem que o emagrecimento esteja lá necessariamente pode não ter nenhum destes no seu plano. Então, eu encontrei há uns tempos aqui um suplemento muitíssimo bom do meu ponto de vista, não só pelos ingredientes que tem, com muitos extratos de plantas, mas tem a vitamina B6, a vitamina B1, enfim, tem aqui vitaminas muitíssimo importantes para o detox do nosso corpo. E isto serve para este e para todos os outros suplementos que eu escolho, porque tem uma composição muito natural, ou seja, não há açúcares ou adoçantes adicionados, não há conservantes, não há substâncias sintéticas e são de boas dosagens. Então, eu garanto também que no vosso plano vocês têm suplementos de boa qualidade e não é suplementos pela marca, porque eu nem nunca vou fazer referência a marcas, eu já estive associada a uma marca durante muito tempo e continuo a achar que existem ali bons produtos nessa marca, mas não é nem tudo bom nem tudo mau, não é? Então eu prefiro diversificar e ir mais direta à ajuda que realmente eu quero levar às mulheres, às pessoas. Não só porque, eu defendo aquela marca que é boa. Não quero mais isso. Na verdade, eu quero que tu tenhas acesso a um produto que vai verdadeiramente fazer a diferença e que está adequado a ti, tá? Adequado a si. Peço desculpa se às vezes eu trato mais por tu, mas torna-se aqui um pouquinho mais fácil na explicação, porque faz parte de mim. Então, este suplemento, como todos os outros que eu escolho, tem uma composição muitíssimo natural e é o chamado detox emagrecedor. Combina vitaminas, plantas e sementes. Então, ele favorece o detox de emagrecimento e eliminação de toxinas, o normal metabolismo das gorduras, fornecendo mais energia e assim diminuindo a sua absorção,
acelera o metabolismo e, atenção, sem estimulantes. E para mulheres que sofrem com afrontamentos com os calores, não é? É importante nós não termos nada com estimulantes. Se eu já retiro a cafeína do café, não vou estar a passar um suplemento que tenha ele próprio estimulantes, tá? Então ele ajuda na queima de calorias sem os estimulantes. E tenho aqui um outro que é chamado de queimador de gorduras, e este sim tem estimulantes, obviamente direcionado para uma mulher que não tenha sintomas que possam ser agravados por ele, não é? Porque várias substâncias, como alimentos e ingredientes que nós ingerimos, podem ser gatilho para ativar ou para intensificar sintomas que já estão ali, como é o caso dos afrontamentos. Então, tudo é ajustado de acordo com cada caso. Este aqui, para quem não tem, para quem não será gatilho por não ter esses sintomas, ele vai então, combina ingredientes que vão então ativar o metabolismo, inibir e aumentar a queima de gordura, reduzir o apetite, reduzir fadiga e cansaço, fornecer energia extra, melhorar a absorção de nutrientes e o desempenho físico e muscular também. Portanto, também está muitíssimo interessante a sua composição, sem dúvida, com portanto, uma dosagem também boa, que eu recomendo sem qualquer problema. Juntei aqui também, para trabalhar outras questões muitíssimo importantes do emagrecimento, um suplemento que inclui colagênio marinho, ácido hialurónico, coenzima Q10 e ainda as vitaminas C, E e zinco. Então, este ajuda a manter a massa muscular magra, que é essencial então para um metabolismo ativo, como já vimos antes, promove sensação de saciedade, ajuda a controlar o apetite e evitar o excesso de calorias, tem uma ação antioxidante, hidratante, regeneradora, ajudando na firmeza da pele, tecidos e músculos. Nós sabemos como na menopausa a nossa pele começa a sofrer alterações, tende a ficar mais flácida mais facilmente, enruga mais e em emagrecimento ainda mais, certo? Então nós precisamos aqui desse auxílio sem sombra de dúvidas. Melhora a produção de energia solar, aumentando os níveis de energia também, e melhorar a disposição para a atividade física, facilitando a queima de gordura. Melhora ainda a circulação sanguínea e estabiliza os níveis de açúcar no sangue. Portanto, isto devido aos diferentes componentes aqui do suplemento, que também é muitíssimo bom. E eles, por norma, tirando o detox emagrecedor, por norma eles vão ter uma durabilidade acima de 30 dias, acima de um mês. Também há vários chás, aqui várias infusões que podem ser muitíssimo interessantes para nós estarmos a usar, a consumir em fase de emagrecimento, até atingirmos, ou melhor, não só até atingirmos esse resultado de perda de peso, mas depois para a manutenção do peso, entre outros benefícios que os chás, que as ervas trazem, tal como eu já falei lá na aula 3 de chás e óleos essenciais, que eu te recomendo muito a assistir. Eu, por exemplo, faço uso de chás todos os dias, eu bebo pelo menos 3 canecas de chá e por vezes mais do que isso, e vou variando. Então eu destaco aqui para auxiliar na perda de peso o chá azul, mas também poderia ser o chá verde, porque estes vêm todos da Camellia sinensis. Então, ele tem propriedades termogénicas, acelera o metabolismo, aumenta o gasto calórico, aumenta a oxidação da gordura, principalmente na zona abdominal. Portanto, é um chá que, usado regularmente, vai ajudar muito a combater a barriguinha da menopausa, controla os níveis de açúcar no sangue, evita picos de fome e desejos por alimentos açucarados, promove a digestão. E é também um chá que pode ajudar muito, não só na prevenção da diabetes tipo 2, como depois a regular os níveis de glicemia para quem já tem essa doença. O chá hibisco tem propriedades diuréticas, pelo que ajuda também a combater o inchaço e a retenção de líquidos, inibe a absorção de gordura e melhora a digestão e regula o trânsito intestinal. Pois bem, estamos então aqui quase a chegar a uma fase final, só colocar assim,
de mais uma aula aqui do curso de Desvendar a Menopausa. E eu já falei e volto aqui a reforçar que, portanto, não será, apesar de tu poderes aplicar várias destas estratégias a ti própria, não é? Estás a aprender e vais experimentar, agora vais tu própria adquirir aquele suplemento ou um parecido ou aqueles chás que eu recomendei, usar aqueles alimentos. Ainda assim, e podes fazer isso, claro, mas ainda assim, tendo em conta a individualidade de cada pessoa, nada substitui, portanto, uma orientação que te permita saberes que, ou que te permita adequar a ti essas estratégias, saberes quais os suplementos que realmente também estão de acordo com os déficits nutricionais que tu tens, os sintomas que tu tens, né, perante uma análise adequada de especialista, de quem possa ver, olhar para tudo isso como um todo. E então eu quero convidar-te a que tu preenchas o meu questionário de pré-diagnóstico. Também o link desse questionário está aqui embaixo na descrição e eu vou responder sem qualquer compromisso. Portanto, se tu me deixares um contacto de WhatsApp, eu vou dar-te um feedback de em que fase é que tu te encontras, portanto, vou contextualizar, não é? De acordo com os sintomas, com tudo aquilo, com a informação que tu me vais dar num questionário simples, que é só escolha múltipla, a maior parte das perguntas, e assim dar-te já ali uma ideia de como é que eu te poderei ajudar caso tu avances para o meu plano de orientação e acompanhamento em menopausa, em emagrecimento, as duas coisas juntas, o que for. E esse plano, portanto, vai ter um plano alimentar com orientações individualizadas, vai ter uma videoaula gravada exclusiva para clientes, onde eu informo inclusivamente sobre exames que deves fazer, que deves solicitar em consulta médica para não só vermos os déficits nutricionais, a parte hormonal, mas que a mulher deve saber quais é que são os exames que ela precisa ao longo dos anos de ir de fazer para acompanhar a evolução do seu estado de saúde, que muitas vezes nós estamos ali completamente perdidas, tá? Então eu dou uma informação sobre isso, é meramente informativo, ok? Porque eu não sou médica, eu não prescrevo nada, é meramente informativo, é só para ajudar cada pessoa e eu explico isso nessa aula, que é exclusiva para clientes. Vai incluir suplementação essencial para mínimo de 60 dias, suplementação mais infusões, tá? Portanto, vais receber vários suplementos que também são ajustados a ti e terás um acompanhamento através de videochamada e chat de apoio contínuo. Ou seja, vamos reunir uma vez em cada um dos meses do nosso plano, que é no mínimo 2 meses de acompanhamento. Logo, portanto, assim que tu aderes ao meu plano, não é para um mês, é para 2 meses e vais ter possibilidade de reunir comigo em videochamada uma vez em cada um desses meses e assim sucessivamente se continuares, além de que poderás deixar sempre as tuas dúvidas, as tuas dificuldades ali no chat do WhatsApp e eu, assim que possível, vou lá e respondo. Portanto, é o chat de apoio contínuo. Então, terás um plano ajustado a ti. Este é o último slide. Voltando aqui, estamos em quase 1 hora de aula. Tenho batido mais ou menos este timing em todas as aulas, o que é bom, pronto, é bom. Eu penso então que trouxe tudo o que eu queria trazer nesta aula. Espero que tenha sido produtiva, que tenha sido útil acima de tudo, que vá ser útil a partir de agora, independentemente de procurares ajuda comigo ou não, de procurares esse acompanhamento comigo ou não, passa a uma amiga, recomenda a alguém, não é? Continua aqui a acompanhar se gostaste, claro, mesmo que não venhas para o acompanhamento. E qualquer dúvida que queiras também podes partilhar nas minhas redes sociais, enviar-me mensagens, estarei, portanto, totalmente disponível logo assim que eu puder, por vezes não é no imediato, mas todas as mensagens serão atendidas.
Então, não se esqueçam que falta uma aula para terminar este curso aqui, onde, portanto, está muita informação compactada, mas que com certeza eu irei continuar, e vocês podem me fazer chegar também aquilo que vocês querem ver mais, que gostariam de aprender mais, o que é mais importante para vocês, como é que eu poderia ajudar de outras formas com estas aulas gratuitas. Surgiu-me agora esta ideia de vocês poderem me fazer chegar essas sugestões. Bom, vamos então terminar. Muito obrigada mais uma vez para quem esteve aqui a assistir. Vou-me despedir, um beijinho muito grande. Vejam as aulas e até à próxima. Tchau, tchau.